Muito boa noite, senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fúria e Tradição no YouTube. No vídeo de hoje nós faremos mais uma análise psicológica sobre um corte de podcast, dessa vez do podcast antigo da Juju Salimene, ex-podcast, onde ela recebia também outras ex-podcasts para falar sobre todas as futilidades e bobagens típicas de mulheres desse meio que elas vivem. Então, vamos analisar, fazer pequenas pausas e vamos começar a entender um pouco mais sobre como as mulheres pensam. Esteja aqui comigo. Desse empoderamento todo, às vezes você tem que se fazer ali de Não se faz, não. Eu acho que a gente já começa a poder analisar essa questão que essa moça está falando. Vocês estão percebendo que elas todas concordam sobre empoderamento, sobre o poder feminino. Entretanto, elas se fazem de coitadas não por entenderem que seria o papel correto da mulher dentro da sociedade, mas como uma forma de manipulação. Isso é um grande problema. É a manipulação feminina que as mulheres ensinam umas às outras. Elas ensinam como agir de forma a conseguir aquilo que o homem quer. Mas o comportamento não é genuíno, não é motivado pelas atitudes corretas. É apenas motivado com uma ideia de conseguir lucrar de alguma forma por isso. Essa é legal. O homem ele se garante em três coisas. Você sabe qual é? Vamos lá. Isso que eu quero saber mais. O homem ele se garante. Pode falar tudo aqui? Qualquer coisa vocês põem via aí. Pode falar. Ou é porque ele tem pau grande, ou é porque ele tem dinheiro, ou é porque ele tem bonito. Os três é difícil, né? Então, isso não é as áreas com as quais o homem se garante na vida. Isso é meramente a visão utilitária feminina sobre como elas julgam os homens. Os homens de verdade não se garantem por isso. Ela apenas faz esse tipo de julgamento. É assim que as mulheres modernas enxergam os homens hoje. A questão sexual, a questão do dinheiro e a aparência. Como nós já estudamos anteriormente, existem dois tipos de hipergamia feminina. E esses tipos de hipergamia dependem muito de como a mulher se relaciona. Existem mulheres orientadas para relacionamentos de longo prazo e mulheres orientadas para relacionamentos de curto prazo. As mulheres que são orientadas para relacionamento de curto prazo acham extremamente importante o status do homem, o dinheiro do homem e a aparência do homem. As mulheres que são orientadas para relacionamentos de longo prazo não dão essa importância a isso. Esse é um claro sinal de que essa moça não se relacionou até hoje da vida dela como alguém que busca de fato construir uma vida com outra pessoa. Ela vive pulando de galho em galho em relacionamentos sem menor futuro, apenas para se aproveitar daquilo que a pessoa tem oferecido naquele momento. Ele é bonito. Mas, gente, Porque ele é bonito. Porque ele é bonito. Tá. O homem ele se garante por essas três coisas. Então, Tô imaginando. daí você já sabe qual vai ser a insegurança do cara. Aí a gente aqui nos bastidores, um pouco mais lá atrás, a gente estava falando de homem bonito, que não sei o quê. Eu, assim, obviamente, pra mim esses caras que são muito bonitinhos, que Nem se esforça, não, né? briga de espelho. Não se esforça. Vocês ouviram? Nem se esforça. O homem bonitinho nem se esforça. O que ela quer falar sobre isso? Não se esforça pelo relacionamento. Mais uma vez, a Juju está falando aqui, é sobre a questão do controle feminino. Todas as mulheres, naturalmente têm um grande desejo por dominar o homem. E ela está demonstrando exatamente isso aqui. O homem ela tem que saber aonde o homem tem suas deficiências para, a partir disso, agir de tal forma sobre essas deficiências e fraquezas para que ela possa controlar o cara. Elas não estão buscando em momento algum uma relação saudável, mas uma relação em que elas possam colocar o cara se esforçando por elas. Não pelo sucesso da relação, mas um cara se tornando subserviente. O camarim vai ser competido com o camarim dele. E se você pega uma pessoa que não se acha tão lindo, maravilhoso assim, ele te trata como uma rainha. Você é a maravilhosa. Que os gordinhos e o são outro... Eu sou mais maravilhoso que querido. Como um homem vai competir com a minha beleza? Você tá louco, sabe? Então eu acho que se o cara tem pau grande, aí pode ser que ele seja cafajeste. Todos, na verdade, ele vai ser um pouco cafajeste. É interessante que ela faz assim, né? Ela faz um julgamento da personalidade do homem baseado no tamanho do órgão sexual desse homem.
Os estudos comprovam isso. De fato, as mulheres fazem julgamentos da personalidade do homem baseado no órgão sexual dele, no tamanho, na cor, na aparência, na quantidade de pelos pubianos. É interessante que os estudos justamente mostram o seguinte: quanto maior o pênis, para as mulheres, elas julgam a personalidade daquele homem como um cara calmo, estável, confiante. Quando o homem tem um pênis curto ou estreito, as mulheres imaginam que esse cara é um cara instável emocionalmente, é um cara neurótico, é um cara cheio de problemas emocionais. Então, de fato, isso ocorre. As mulheres fazem esse tipo de julgamento. Entretanto, a gente tem que entender uma coisa que um outro estudo nos traz que é extremamente importante. O tamanho grande do pênis é importante principalmente quando a mulher, e o estudo fala isso, tem um grande passado sexual, ou seja, são mulheres rodadas. Quanto mais rodada a mulher é, mais importância dá ao tamanho do pênis do homem. E isso foi uma questão muito interessante. A satisfação sexual da mulher depende muito de um fator: tempo que ela está com essa pessoa. Quanto mais tempo a mulher está com um homem, mais prazer sexual ela consegue atingir em menor intervalo e mais satisfação ela vai ter. Só que para ela que possa alcançar o orgasmo e a satisfação, ela precisa estar muito tempo com o cara. E esse tipo de mulher é justamente o quê? Mulheres de relacionamentos de curto prazo. Então, elas ficam pulando de relacionamento em relacionamento e não dá tempo suficiente de alcançar o prazer com um determinado cara que ela esteja naquele momento. Então, ela sempre tem essa preocupação praticamente neurótica com o tamanho do pênis, porque é a forma que ela está tentando encontrar e ter algum tipo de prazer. Sem entender que não precisaria de um tamanho de um pênis grande, poderia ser um tamanho médio ou até um tamanho pequeno, se ela fosse uma mulher que estivesse realmente interessada em manter um relacionamento de longo prazo. Se o cara tem pau, se o cara tem pau grande, gente, vocês gostam de, assim, tamanho pra vocês é documento? Sim. é documento. Que documento? Camarim da Juju pra maior. Calma. Mas que é grande, assim, sinceramente. Gente, olha o é tamanho mais da legal minha pra bunda. ver e pra brincar, mas assim, Ninguém ouviu, na corta. hora eu prefiro os medianos. Mas, menina, olha o meu tamanho, gente. Não chega. Não chega. Da Juju. Não é o tamanho, mais uma vez, não é que não chega. A questão que a gente tem que entender é o seguinte: um dos maiores prazeres e belezas de um relacionamento é aprender o que dá prazer para o outro e aprender formas diferentes de termos o nosso prazer. Mais uma vez, tudo isso depende de tempo. Quando a mulher apenas está acostumada a ser usada por outros homens, como é a relação sexual de uma mulher rodada? Chega, sexo oral, o cara mete nela, acabou, vai embora. Apenas isso. Quando uma mulher está em um relacionamento comprometido, como casamento, por exemplo, todos os tipos de relação sexual envolvem vários tipos de carícias preliminares. A pessoa vai encontrando formas que até então ela desconhecia de prazer, como o toque, o beijo, a expressão facial do desejo. Mas quando você não tem isso, quando você apenas está no relacionamento para ter sexo, então você está acostumado ao mesmo roteiro, que não tem variedade. Então a mulher não vai conseguir ter prazer assim. Por isso ela fica assim, não vai chegar, não vai chegar. Não. É porque ela se torna frígida na medida em que ela é rodada. Entendeu? Tem que passar todo mundo. Túnel, entendeu? Todo túnel pra chegar. Ai, meu Deus, eu tô com vergonha. Mas assim, tem essa coisa de pequenininho brincalhão, que nesse não vem brincar não, eu gosto. E agora imagina pro cara que tem pequenininho. tudo, tem grana e tem um pipizinho. Coitado. Então, aí você tá entendendo. Só que aí esse cara, ele vai pegar o dinheiro dele, ele vai te comprar de alguma certa forma. Isso foi muito revelador que ela falou. Esse cara que tem menos dinheiro vai te comprar de alguma forma. Vocês estão percebendo aqui que o interesse de verdade não é em construção de um relacionamento, de construção de uma vida. Não é a pessoa que vai pegar um cara que não tem nada e vai ajudá-lo a alcançar os sonhos de ambos. É praticamente o que a Bíblia chama de prostituição. Prostituição, teologicamente, é misturar o santo com o profano. Ela está preocupada em ser comprada por um homem e não encontrar um homem que vai junto dela
construir uma vida. Essa é a degradação da mulher moderna e da sua visão deturpada de relacionamentos. Vai tentar agradar de outro jeito. Por isso que eu falo que um feinho, um gordinho, ele vai te tratar assim. Vai tratar como mãe. É interessante que existe todo um movimento hoje que fala que os incels, eles são extremamente agressivos e misóginos contra as mulheres. Porém, eu já coloquei estudos sobre isso para os meus alunos. De fato, são os shads que tratam mal a mulher. Não são os misóginos. Os misóginos têm uma tendência... Misóginos não, perdão. Não são os incels. Não são os incels que tratam mal as mulheres. Na verdade, os incels, eles têm uma tendência a glorificar a mulher. A entender que eles querem mulheres, mas essas mulheres estão muito além do alcance dele porque falta nele as capacidades inerentes de ter essa mulher. Esse tipo de homem, a psicologia desse homem, justamente os coloca em uma posição subalterna. Eles adoram mulheres. Eles querem mulheres. Enquanto o Chad é o cara que tem a mulher que ele quiser, ele tem um harém muito grande da qual ele possa escolher qualquer uma, ele realmente despreza as mulheres que ele não quer e trata elas mal. Quando elas falam isso, que não, o cara mais feinho que trata bem, é porque elas estão acostumadas a tentar se relacionar com os homens mais destacados na sociedade, que está acostumado a lidar com esse tipo de mulher descartável. Então por isso elas se sentem maltratadas. Elas não vão buscar um cara um pouco mais feinho porque estão avaliando outras características boas em um relacionamento dele. Não. É unicamente uma forma de ter controle sobre esse cara. É isso que é triste na relação. A hipergamia, descontrolada como ela é hoje por causa das mídias sociais e do narcisismo feminino, piora a hipergamia feminina. Quando ela está dentro de padrões corretos, ela funciona como uma proteção dos relacionamentos. As mulheres precisam ter caras dos quais elas admiram. Entretanto, isso que ela está falando é uma escolha hipogâmica. A mulher escolhendo para baixo, não porque ela entende, como eu disse anteriormente, que tem outras qualidades a serem admiradas, mas é porque se torna um homem facilmente controlável. Escolhas hipogâmicas femininas levam ao término de relacionamentos. Isso aumenta o ciclo, é um feedback positivo de cada vez mais a mulher ficar rodada. Que ela vai, escolhe assim, continua, acaba e não para. Agora, o cara é muito gato, ele se acha. Primeiro que você vai olhar as coisas dele Tudo que nós estamos observando aqui só demonstra a mentalidade da mulher moderna. E como essa mentalidade é prejudicial às próprias mulheres. Isso aqui é a pior coisa da nossa sociedade. E que nós não devemos aceitar com naturalidade. Eu sou o Felipe Chaves. Esse aqui é o Fúria e Tradição.